Se você acredita que um divórcio pode destruir uma mulher, fique até o fim, porque esta história começa com um sorriso e termina com justiça. São Paulo. Um escritório luxuoso em Jardins. Ricardo Moreira, empresário respeitado do setor de logística e dados, assina o divórcio com a confiança de quem acha que venceu tudo. Ele fica com a empresa, o penthouse, os contratos milionários. Ela, Helena Azevedo, sua esposa por mais de 10 anos, sai em silêncio, levando apenas um acordo simples e um olhar calmo demais para quem acabou de perder tudo. Ricardo sorri. Acredita que se livrou de um peso. Acredita que ela nunca foi mais do que uma esposa discreta. Mas o que ele não sabe é que aquele sorriso marcou o início da própria ruína. Se inscreva agora, curta o vídeo e continue comigo. Porque segundos depois dessa assinatura, algo inesperado acontece. E nada mais será como antes. Ricardo Moreira sempre gostou de ser visto, de ser ouvido, de ser a voz mais alta na sala. Naquela noite, poucas horas depois de sair do escritório onde assinara o divórcio, ele estava exatamente onde acreditava pertencer. Um coquetel exclusivo em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Luz quente, música baixa, homens de terno caro, mulheres jovens demais para aquele ambiente. Ricardo circulava com facilidade. Copo de uísque na mão, sorriso treinado, falava de mercado, de previsões, de crescimento. Todos ouviam. O segredo não é adivinhar o futuro, dizia ele, confiante. É interpretar os sinais antes de todo mundo. Os outros assentiam, acreditavam. Durante anos, Ricardo construiu essa imagem. O empresário visionário, o homem que enxergava além. E sua empresa de análise logística era citada em revistas, elogiada por investidores, usada por grandes redes de distribuição no sudeste do Brasil. Mas havia algo que nunca aparecia nos discursos. Nunca entrava nas entrevistas. Nunca subia ao palco. Helena. Enquanto Ricardo brilhava sob os refletores, Helena permanecia fora de cena. Não por timidez, mas porque ele nunca a convidava. Esses eventos não são o seu ambiente, ele dizia. São muito agressivos, muito competitivos. Ela aceitava. Sentava em casa diante de telas cheias de gráficos, códigos, números que se moviam como um organismo vivo. Passava noites ajustando modelos, corrigindo falhas, prevendo gargalos que evitariam prejuízos milionários. Ricardo chamava aquilo de organização, de apoio. Para ele, Helena era a esposa responsável, a que cuidava do que ele não queria entender. Naquela mesma noite do coquetel, enquanto ele recebia elogios, seu celular vibrava no bolso do paletó. Mensagens que ele ignorava. Depois outra e outra. Somente quando um dos diretores de um grande grupo varejista se aproximou com o rosto tenso, Ricardo sentiu o incômodo. Ricardo, surgiu um problema. Os dados de previsão para o centro de distribuição de Campinas não batem com a realidade. O sistema indica uma queda brusca. Isso não faz sentido. Ricardo travou por um segundo. Não conhecia aqueles números. Nunca os conhecera de verdade. Sorriu, tentando ganhar tempo. Deve ser um ajuste temporário. O sistema se adapta. O homem não pareceu convencido. Estamos falando de milhões de reais em mercadoria. Preciso de uma resposta agora. Ricardo sentiu o suor frio nas mãos. Tô pegou o celular discretamente. Abriu as mensagens ignoradas. Helena havia escrito: os sensores de umidade do servidor auxiliar estão com falha. Isso gera projeção errada. Não é demanda. É hardware. Ricardo leu rápido. Respirou fundo. Levantou o olhar. Endireitou a postura. Já identifiquei o problema, disse com firmeza repentina. Não é logística. É um sensor defeituoso. Basta substituir o componente e recalibrar. O diretor arregalou os olhos. Como você sabe disso? Ricardo sorriu.
Aquele sorriso que ele usava quando queria parecer especial. Experiência. O homem se afastou, visivelmente aliviado. A crise estava contida. Ricardo guardou o celular sem responder. Ergueu o copo em comemoração silenciosa. Mais uma vez, tinha funcionado. Mas o que ele não percebeu, ou preferiu ignorar, era o padrão que se repetia. Sempre que surgia um problema real, era Helena quem enxergava. Sempre que surgia uma solução, era ele quem anunciava. Ele acreditava que aquilo era parceria, que ele dava palco e ela bastidores. Não entendia que o palco não existia sem a estrutura invisível por trás. Mais tarde, já de madrugada, Ricardo chegou ao apartamento. Encontrou Helena sentada à mesa, cercada por telas abertas. O rosto cansado, os olhos atentos. Resolveu? Ela perguntou com voz baixa. Claro, respondeu ele, tirando o paletó. Tudo sob controle. Deu-lhe um tapinha leve na cabeça. Um gesto automático, confortável, como quem agradece a um hábito. Você se preocupa demais, disse. Precisa descansar. Amanhã é um novo começo para mim. Helena o observou em silêncio. Não havia raiva. E não havia tristeza. Apenas algo que Ricardo não soube identificar. Clareza. E enquanto ele ia dormir acreditando que dominava o jogo, Helena fechou uma das telas com cuidado. Ali, uma pequena janela indicava que algo importante já estava em movimento. Ele ainda não sabia. Mas naquela noite, o homem que só sabia falar continuou acreditando que também sabia criar. E esse erro estava prestes a custar tudo. Durante anos, Helena Azevedo aprendeu a ocupar pouco espaço. Não porque fosse pequena, mas porque assim Ricardo preferia. Quando se casaram, ela ainda era cheia de perguntas, ideias, entusiasmo. Falava de modelos matemáticos como quem conta histórias. Acreditava que dividir conhecimento fortalecia um casal. No início, Ricardo ouvia, fingindo interesse, fingindo compreensão. Depois, parou. Você pensa demais, dizia. O mercado não tem paciência para isso. Com o tempo, Helena entendeu a regra silenciosa daquela casa. Ela podia ser inteligente, desde que não fosse visível. Podia ser útil, desde que não fosse reconhecida. Ricardo apresentava a empresa como se fosse um corpo vivo, criado por ele. Usava palavras bonitas, termos em inglês, frases ensaiadas. Nos bastidores, era Helena quem mantinha tudo funcionando. Ela acordava cedo, dormia tarde, trabalhava sem horário e fazia isso sem salário. É melhor assim, Ricardo explicou certa vez, com tom calmo. Ajuda na carga tributária. Somos um núcleo familiar. Tudo é nosso. Helena acreditou, porque amar também é confiar. Aos poucos, ela foi desaparecendo dos documentos oficiais. Primeiro do quadro de funcionários, depois dos e-mails institucionais, por fim, das decisões visíveis. E seu nome já não constava em relatórios, apenas números que surgiam como mágica. Quando alguém perguntava quem desenvolvia o sistema, Ricardo sorria. É uma equipe, respondia. E muito foco. Equipe. Foco. Nunca Helena. Em eventos sociais, ela era apresentada como minha esposa. Nunca como engenheira. Nunca como pesquisadora. Vestia-se de forma simples, não por falta de gosto, mas por cansaço. Enquanto ele comprava ternos caros, ela investia em servidores melhores, livros técnicos, licenças de software. Tudo pago com o dinheiro da empresa que, oficialmente, não era dela. Ricardo chamava isso de seu hobby. Esses códigos te distraem, dizia quando queria parecer gentil. Mas não deixe isso tomar conta da sua vida. Helena sorria, voltava para a tela. Ela não brigava, não gritava, não exigia, mas observava. Observava como Ricardo repetia, em público, exatamente as frases que ela havia dito dias antes em casa.
Observava como ele se apropriava de conclusões que não compreendia. Observava como os investidores olhavam para ele com admiração e para ela com indiferença. Certa vez, uma consultora comentou sem maldade: "Você é muito paciente. Eu não conseguiria viver à sombra de um homem assim." Helena respondeu apenas: "Nem toda sombra é ausência de luz." Na verdade, ela já começava a entender algo importante. Não estava à sombra. Estava sendo usada como alicerce. Invisível, subestimada, conveniente. O momento da virada não veio com gritos. Veio com silêncio. Numa tarde comum, Helena abriu o calendário compartilhado no tablet da cozinha. Procurava uma data. Encontrou outra coisa. Passagens, hotel, Ilhas Maldivas, 2 semanas. O bangalô sobre a água, reservado para outra mulher. O choque não foi emocional. Foi matemático. Ela analisou padrões, cruzou dados, horários, mensagens apagadas, chamadas que não duravam mais do que o necessário. Não foi o romance que a feriu. Foi a repetição, a previsibilidade, a forma como ele falava dela em mensagens que julgava seguras. Ela não entende ambição. É uma boa pessoa, mas limitada. Preciso dela mais um pouco. Depois resolvo. Helena leu tudo sentada no escuro, sem chorar, sem tremer. Naquele instante, algo se organizou dentro dela. Não era vingança. Era lucidez. Ela percebeu que não estava sendo protegida. Estava sendo mantida em cativeiro intelectual. Seu trabalho sustentava um império que a desprezava. Sua lealdade alimentava um homem que planejava descartá-la como um custo. Naquela noite, Helena não confrontou Ricardo. Não mencionou as mensagens. Não falou da viagem. Ela abriu um novo arquivo, criou uma pasta diferente e começou a separar o que era dela, do que ele apenas usava. Ricardo dormia tranquilo, convencido de que controlava tudo. Helena, pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo diferente do cansaço. Sentiu foco. E enquanto o homem que a subestimava continuava a chamar seu talento de hobby, ela dava o primeiro passo silencioso para deixar de ser invisível. O jogo ainda não tinha mudado, mas as peças já não estavam no mesmo lugar. Depois daquela tarde em que tudo se encaixou dentro dela, Helena não mudou nada por fora. Continuou acordando cedo. Continuou preparando café. Continuou sentada diante das telas, com a mesma roupa simples, o mesmo rosto calmo. Ricardo não percebeu diferença alguma. E isso era exatamente o que ela queria. Ele seguia confiante, falando de futuro, assinando contratos, planejando viagens. Passava pouco tempo em casa. Quando passava, falava de si, dos investidores, dos números, do quanto estava crescendo. Helena escutava, tomava notas, não no papel, mas na memória. O plano não nasceu de raiva, nasceu de método. Helena sabia que qualquer movimento brusco despertaria a atenção. Ricardo confiava nela justamente porque não havia como ameaça. Para ele, ela era previsível, domada, dependente. E Helena usou isso. À noite, quando a casa ficava silenciosa, ela começava o verdadeiro trabalho. Não o código antigo. Não os ajustes que mantinham a empresa funcionando. Isso ela continuava fazendo durante o dia, como sempre. À noite, ela construía outra coisa. Criou um ambiente paralelo, separado, protegido. Usou servidores alugados em nome próprio, pagos com economias que guardara em silêncio por anos. Nada chamativo, nada centralizado. Pequenos blocos, distribuídos como peças de um quebra-cabeça que só ela sabia montar. Cada linha de código importante era duplicada, adaptada, melhorada. Nada era copiado às pressas. Tudo era reescrito com calma. Helena sabia que não bastava levar o que já existia. Era preciso ir além. Criar algo que não pudesse ser questionado, nem tecnicamente, nem legalmente. Enquanto Ricardo se orgulhava de uma ferramenta que funcionava bem o suficiente,
Helena avançava versões, ajustava algoritmos, refinava previsões. O que antes antecipava falhas em dias, agora fazia em horas. O que antes reagia, agora previa. Ela não chamou aquilo de vingança, chamou de evolução. Durante o dia, e quando algum problema surgia na empresa, ela resolvia. Como sempre. Enviava mensagens objetivas, indicava causas, sugeria correções. Ricardo respondia com frases curtas, às vezes impaciente. Já vi. Depois resolvo. Não dramatiza. Ela não insistia. Já não precisava. A cada semana, uma parte essencial do sistema era substituída silenciosamente por uma versão mais simples dentro da empresa. O suficiente para funcionar. Não o suficiente para sustentar o futuro. Ricardo não notou. Os relatórios continuavam bons. Os clientes satisfeitos. O erro dele foi confundir estabilidade com controle. Helena também cuidou do que não aparecia nas telas. Documentos, registros, histórico contratual. Revisou datas. Descobriu quando havia sido retirada oficialmente da folha de pagamento. Guardou e-mails antigos. Mensagens em que Ricardo explicava, ou com palavras gentis, por que era melhor assim. Proteção fiscal, confiança conjugal. Ela organizou tudo, em silêncio. Às vezes, Ricardo entrava no escritório improvisado dela e reclamava da bagunça. Um dia isso vai dar problema, dizia, olhando para os cabos. Parece um risco. Helena concordava com a cabeça. Vou arrumar. Mas não arrumava, porque ali estava a chave. Ela sabia que quando saísse daquela casa, não voltaria. E sabia que no momento certo, cada detalhe teria peso. O silêncio dela não era fraqueza, era camuflagem. Certa noite, Ricardo comentou distraído. Engraçado, você anda tranquila demais. Helena respondeu sem olhar para ele. Cansei de me preocupar com coisas que não posso controlar. Ele sorriu. Achou que era resignação. Na verdade, era decisão. Enquanto Ricardo acreditava estar cortando laços, Helena já havia separado territórios. O que era da empresa continuava ali. O que era dela, já não estava. O sistema que sustentava o império dele ainda funcionava. Mas agora era só a casca. E Helena sabia exatamente o momento em que giraria a chave. Não por pressa, mas por precisão. O silêncio dela não gritava, não ameaçava, não avisava. O silêncio dela trabalhava. E quando Ricardo finalmente percebesse, já seria tarde demais para perguntar quando tudo começou a mudar. O escritório de advocacia ficava no centro antigo de São Paulo, em um prédio sólido, daqueles que passam a sensação de poder e permanência. Madeira escura, ar frio, silêncio pesado. Ricardo Moreira entrou ali acreditando que estava apenas encerrando um capítulo incômodo da vida. Para ele, aquilo não era um fim, era um alívio. Sentou-se confiante à mesa. Terno caro. Postura relaxada. Do outro lado, Helena permanecia em silêncio, mãos apoiadas no colo, olhar baixo. Para qualquer um que observasse de fora, parecia derrotada, cansada, resignada. Era exatamente essa imagem que Ricardo via. E adorava ver. O advogado dele explicou os termos com voz firme. Empresa integralmente com Ricardo. Imóveis, investimentos, contas. Tudo em seu nome. Para Helena, um valor fixo em reais, suficiente para recomeçar. Um carro usado e seus pertences pessoais. Ricardo assentia a cada cláusula. Era melhor do que esperava. Estamos sendo generosos, comentou com um sorriso que misturava orgulho e falsa benevolência. Não quero conflitos desnecessários. Helena não respondeu. Continuou imóvel. Quando o advogado terminou a leitura, a advogada de Helena pediu a palavra. Falou pouco. Disse apenas que aceitavam os termos, ou com uma pequena adição técnica. Um anexo simples, uma formalidade. Ricardo arqueou a sobrancelha, divertido. Anexo? Perguntou. Agora fiquei curioso.
O documento foi colocado sobre a mesa. Uma página apenas. Linguagem clara, sem termos complicados. Dizia que qualquer projeto desenvolvido por Helena fora do vínculo formal com a empresa, considerado trabalho pessoal, pertenceria exclusivamente a ela. Havia um nome específico citado. Ricardo leu e riu. Isso aqui? Disse, apontando para a linha. O tal Projeto Azevedo? Olhou para Helena pela primeira vez desde que entrara na sala. Ela levantou o olhar. Calmo, neutro. É só isso, disse ela, para evitar confusão no futuro. Ricardo soltou uma risada curta, quase carinhosa. Helena, falou como quem explica algo óbvio. Isso é aquele seu passatempo, aqueles códigos, que não tem valor comercial nenhum. Fique à vontade. Virou-se para o advogado. Assina logo isso aí. Vamos terminar. A advogada de Helena observava em silêncio. Não interveio. Não explicou. Apenas aguardou. Ricardo assinou o anexo sem ler de novo. Assinou como quem assina um recibo de estacionamento. Depois, empurrou os papéis para Helena. Está vendo? Disse com tom leve. Não sou injusto. Helena pegou a caneta. Sua mão não tremia. Assinou com letra firme. Naquele instante, algo definitivo aconteceu naquela sala. Mas apenas uma pessoa ali sabia disso. Ricardo assinou por último. Fez um gesto teatral, satisfeito. Encostou-se na cadeira, cruzou os braços. Respirou fundo. Pronto, disse. Resolvido. O advogado anunciou oficialmente o fim do casamento. Ricardo se levantou imediatamente, como quem já pensa no compromisso seguinte. Sem ressentimentos, falou olhando para Helena. Vou pedir para alguém recolher suas coisas do escritório em breve. Tenho certeza de que você vai ficar bem. Helena respondeu com um leve aceno de cabeça. Tenho certeza, disse ela, em voz baixa. Ricardo não percebeu a diferença. Para ele, aquilo era o fim da história. Saiu do prédio sentindo-se mais leve. Mandou mensagens. Planejou um almoço caro. Pensou na nova vida que começaria sem pesos. Não viu Helena permanecer alguns minutos a mais na sala. Não viu a advogada sorrir discretamente. Não ouviu quando ela disse, em tom sereno. Agora é só esperar. Na cabeça de Ricardo, tudo estava ganho. Empresa protegida, risco eliminado, futuro livre. Ele acreditava que havia sido inteligente, astuto, superior. Não fazia ideia de que aquela assinatura, feita com desprezo, havia sido o único movimento realmente decisivo de todo o processo. Ricardo achava que tinha fechado um acordo. Na verdade, tinha autorizado algo muito diferente. Ele tinha acabado de entregar, com a própria caneta, aquilo que sustentava tudo o que acreditava possuir. E ainda sorria por isso. O erro não foi assinar. Foi não entender o que estava assinando. E quando entendesse, não haveria mais nada a negociar. Ricardo saiu do prédio dos advogados com o peito inflado, a gravata ajustada, o telefone já na mão. Tinha acabado de resolver o problema que, segundo ele, atrasava sua vida. O casamento estava encerrado, o passado arquivado. Agora era só seguir em frente. Mandou uma mensagem curta para a mulher mais jovem que o esperava. Tudo certo, depois te conto. Na calçada, o sol de São Paulo refletia nos prédios altos do centro. O barulho da cidade parecia música de vitória. Ricardo respirou fundo, satisfeito consigo mesmo. Onde está o carro? Perguntou ao advogado, olhando em volta. Já deve estar chegando, respondeu o homem distraído. Foi então que Ricardo viu. Parado a poucos metros dali, ocupando quase toda a atenção da rua, havia um BMW 760 o preto. Impecável, silencioso, imponente. Não era um carro comum. Era o tipo de veículo que não pede passagem. Ele simplesmente chega e todos percebem. Ricardo franziu a testa. Eu não pedi isso, murmurou, meio impressionado, meio desconfiado.
O motorista desceu primeiro. Terno escuro. Movimento preciso. Abriu a porta traseira e ficou imóvel, em posição de respeito. O coração de Ricardo acelerou. Quem estaria ali? As portas giratórias do prédio se abriram novamente. Helena surgiu ao lado da advogada. De casaco simples, bolsa discreta, o mesmo visual de sempre. Ricardo quase não a notou. Seus olhos estavam presos no carro. Então, um homem saiu do banco traseiro. Alto, cabelos grisalhos bem cuidados, postura tranquila de quem não precisa provar nada a ninguém. O rosto era conhecido, não apenas em São Paulo, em todo o Brasil. Ricardo sentiu o chão falhar por um segundo. Era Luiz Barros, o empresário que aparecia nas capas de revistas. O investidor por trás de conglomerados tecnológicos. O homem cujo patrimônio era comentado em bilhões de reais, não em milhões. A mente de Ricardo correu. Ele veio falar comigo. Sou eu, o CEO. Ele deve estar interessado na empresa. Ricardo endireitou os ombros, ajustou o paletó, preparou o sorriso que usara durante anos para convencer investidores. Deu um passo à frente. Senhor Barros, chama Ricardo Moreira, começou estendendo a mão. Luiz Barros não olhou para ele. Não desviou o olhar. Não diminuiu o passo. Passou por Ricardo como se ele fosse parte da paisagem urbana. Um poste, um degrau, algo que não merecia atenção. Os olhos de Luiz estavam fixos em Helena. Parou diante dela. Sorriu. Não um sorriso de negócios, mas um sorriso pessoal, caloroso, respeitoso. Está tudo resolvido? Perguntou em tom baixo. Helena respondeu com a mesma calma que mantivera o dia inteiro. Está sim, tudo seguro. Ricardo sentiu um frio estranho subir pela nuca. Seguro? Do que eles estão falando? Luiz assentiu levemente. Estendeu o braço para Helena, como quem convida alguém a seguir adiante. Então vamos, disse. O tempo é precioso. Helena aceitou o braço, sem olhar para Ricardo. Naquele gesto simples, algo mudou. A mulher curvada. A esposa silenciosa. A ratinha, como ele pensava, não estava mais ali. A postura de Helena era outra, reta, firme, presente. Ricardo finalmente encontrou a voz. Helena, você conhece o Sr. Barros? Perguntou, confuso, quase infantil. Ela virou o rosto lentamente. Olhou para ele pela primeira vez, desde que saíra da sala dos advogados. Seus olhos estavam claros. Não havia raiva, nem ironia. Conheço, respondeu. Há muitos anos. Luiz Barros inclinou levemente a cabeça. Fui orientador externo do trabalho dela na universidade. Explicou com tranquilidade. Um dos melhores que já vi. Ricardo sentiu o estômago revirar. Trabalho? Repetiu. Que trabalho? Helena respirou fundo. Não como quem se prepara para brigar, mas como quem decide não esconder mais nada. Aquele que você chamou de hobby, disse sem elevar a voz. Silêncio. E o barulho da cidade parecia distante agora. Ricardo olhou de um para o outro, tentando encaixar as peças. Luiz Barros continuou direto. O projeto que ela desenvolveu não é um complemento, é o núcleo. Uma tecnologia de previsão que está anos à frente do mercado. O rosto de Ricardo empalideceu. Isso é impossível, balbuciou. A empresa, o sistema... Helena interrompeu com suavidade cortante. O sistema que você vende é apenas uma versão básica. O real nunca esteve nos servidores da sua empresa. Cada palavra caía como um peso. Luiz fez um gesto discreto ao motorista. Estamos atrasados, disse. O avião nos espera. Helena entrou no carro. A porta se fechou com um som firme, definitivo. Ricardo ficou parado na calçada. O sorriso que ele trouxera consigo não existia mais. Enquanto o BMW se afastava, silencioso,
E Ricardo percebeu algo pela primeira vez naquele dia. A assinatura que ele fizera não o libertara. Ela apenas abrira a porta para alguém muito maior entrar e levá-la embora. Ricardo permaneceu alguns segundos imóvel na calçada. O carro já tinha sumido na esquina. O advogado pigarreou, desconfortável. Bem, tentou dizer algo, mas desistiu. Ricardo respirou fundo. Forçou um sorriso curto, nervoso. Deve ser só um investidor curioso, murmurou, mais para si do que para o outro. Nada que mude as coisas. Mas algo já tinha mudado. Ele sentia. Pegou o telefone. Precisava confirmar que ainda estava no controle. Digitou uma mensagem rápida para o diretor financeiro da empresa. Nenhuma resposta. Tentou ligar. Caixa postal. Seguiu caminhando até o restaurante onde havia marcado o almoço comemorativo. Sentou-se, pediu água. Mas o garçom percebeu o tremor leve na mão. O telefone vibrou. Não era quem ele esperava. Era Pablo, o gerente técnico. A voz vinha diferente. Baixa. Trêmula. Ricardo, precisamos falar agora. Fala, respondeu ele, tentando parecer calmo. Estou ocupado. Houve um silêncio do outro lado. Depois a frase que ninguém quer ouvir. O sistema caiu. Ricardo franziu a testa. Caiu como? Reinicia. Não é isso. Pablo engoliu seco. Não tenho que reiniciar. Ricardo levantou-se da cadeira. Você está exagerando. Eu queria estar, respondeu o outro. As partições estão vazias. O núcleo não está mais lá. O restaurante ficou distante. O barulho sumiu. Isso é impossível, disse Ricardo, agora em pé. Temos backups. Tentamos, respondeu Pablo. Todos apontam para um servidor externo, em nome de Helena Azevedo. Então Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se novamente. Isso é algum erro de permissão, insistiu. Ela não faria isso. Ricardo, a voz de Pablo quase falhou. Acabamos de receber uma notificação jurídica. Uso indevido de propriedade intelectual. Assinada por um escritório grande. Muito grande. Ricardo desligou sem responder. O telefone vibrou de novo. Agora, e-mails. Muitos. Um atrás do outro. Contrato suspenso. Auditoria emergencial. Cláusula de rescisão ativada. Os principais clientes estavam recuando. Todos ao mesmo tempo. Ele tentou ligar para um investidor antigo. Chamou. Nada. Mandou mensagem. Visualizado. Sem resposta. Tentou outro. E outro. O castelo começava a rachar. Ricardo saiu do restaurante sem tocar na comida. Entrou no carro comum que finalmente chegara. No caminho até a empresa, o telefone não parava. As mensagens que não traziam solução. Apenas confirmação. Quando entrou no prédio, sentiu algo estranho. Silêncio demais. O andar que costumava vibrar de atividade estava quase vazio. Pessoas em pequenos grupos. Rostos pálidos. Olhares baixos. Ninguém o cumprimentou como antes. Pablo o esperava na sala técnica. Olhos vermelhos. A tela gigante à frente mostrava linhas em branco. Aqui, disse ele, apontando. Onde estava tudo? Agora não há nada. Ricardo se aproximou. Tocou a tela como se aquilo pudesse mudar algo. Recupera, ordenou. Dá um jeito. Pablo balançou a cabeça. Não temos acesso. A chave foi revogada, legalmente. Ricardo lembrou da assinatura, do anexo, do riso. Quanto tempo... Começou. Quanto tempo até voltar? Pablo respirou fundo. Não volta. Naquele instante, outro funcionário entrou apressado. Ricardo, te saiu uma nota na imprensa especializada. Mostrou o celular. Helena Azevedo assume direção de uma nova holding tecnológica, parceria com Luiz Barros. Avaliação inicial, bilhões de reais. Ricardo fechou os olhos. Tudo fazia sentido agora. Cada silêncio, cada hobby, cada detalhe ignorado. O telefone vibrou mais uma vez.
Uma mensagem curta, sem assinatura. Conforme o contrato que você assinou, qualquer uso do sistema a partir deste momento configura fraude. Ele deixou o celular cair sobre a mesa. O homem que, poucas horas antes, se sentia leve e vitorioso, agora parecia menor, curvado, sem palavras. Ricardo... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,